Bem, boa tarde. Né? A gente vai falar nessa aula de hoje sobre funções inorgânicas. Bem, esse assunto, né, ele é bastante relevante para o vestibular, ele cai em questões de prova, né, e é literalmente uma base para físico-química, por exemplo, né, para cálculos químicos. Então, a gente vai falar desses assuntos nessa aula de hoje. A gente vai falar de ácidos, bases, sais e óxidos. Bem, por onde é que a gente começa? Né? Vamos lá para a lista, então a gente vai ver do que eu estou falando. Só me dá um minutinho. Bem, estamos aí, né? Essa daí é a lista da aula de hoje. Está dando para ver já, né? Bem, vamos falar de funções inorgânicas. E para isso a gente vai falar aqui de 4 dessas funções: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Né? E aqui também tem alguns exercícios ao final da lista para vocês irem treinando depois dessa aula. Bem, o que são funções inorgânicas? Como é que eu sei que aquela substância faz parte de uma função inorgânica? Bem, cara, a princípio, você vai identificar que é uma função inorgânica porque nessa situação o carbono não é um elemento central. É basicamente essa a ideia. Né? A gente viu lá na aula anterior, elemento central é aquele elemento que faz mais ligações dentre todos os elementos, né? de uma fórmula, de um composto, digamos assim. Então, na química orgânica, o Wanderson já deve ter dado início aí à química orgânica na parte de... logo no iniciozinho, né, nessas aulas aí online agora. Então, nas aulas de terça-feira, se eu não me engano, ele está falando de química orgânica já. Então, quem não está acompanhando aí já está ficando para trás, é legal pegar aí as primeiras aulas, estão lá no Classroom também, se eu não me engano. E aí, gente, então, como é que eu identifico que é uma função inorgânica? Bem, o carbono não pode ser um elemento central. Então não existe nenhuma exceção, né? Bem, cara, você vai perceber que na química não é bem assim. Quando tem carbono, bem, também pode ser função inorgânica. A gente vai ver aí um exemplo de ácido, por exemplo, que contém o carbono como um elemento central. Então tem alguns cuidados que a gente vai precisar tomar, tá? Tem maneiras de se identificar o que é um ácido, o que é uma base, um sal e um óxido. Então, mano, isso daí vai ser o primordial, vai ser o essencial para você identificar o que é uma função inorgânica e o que não é uma função inorgânica, ok? Vamos lá? Então, olha só. A primeira das funções que a gente vai abordar aqui nessa aula de hoje são os ácidos. E olha, ácidos são substâncias que, em meio aquoso, ou seja, dissolvidas em água, liberam um íon chamado hidrônio, representado por H+. Esse H+, cara, também pode ser representado como H3O+. É a mesma coisa, beleza? H+, ou H3O+, são a mesma coisa. A diferença aí apenas do H+ para o H3O+, é que o H+ foi dissolvido em água, e quando ele se dissolve em água, ele assume aí a forma de um íon, né, H3O+, fica H2O mais um hidrogênio, fica H3, né, H3O, e esse mais linha do H+, beleza? Então, o ácido, né, ele sempre apresenta essa ionização, essa formação do íon hidrônio, que é o íon H+, ok? Bem, essa teoria sobre o que é um ácido, ela foi postulada por um monte de gente, tá? Por Arrhenius, né? Toda substância que em meio aquoso libera íon H+, é um ácido. Né? Esse carinha que tá aí na foto bonito pra caramba, né? Cara, não foi o único que postulou uma teoria sobre o que é um ácido ou o que é uma base. Houveram outros, né? Lewis também postulou uma teoria a respeito disso, Russell e Lowry. Cara, a gente só vai se atentar aqui, na verdade, por enquanto, na teoria de Arrhenius. Né? É o suficiente para identificar o que é um ácido, e é isso que a gente vai frisar por enquanto. Então, como é que eu sei que é um ácido? Bem, tem alguns exemplos aqui, né? A gente vai observar que em todos esses caras dos exemplos, olha lá, eu vou enxergar que eles iniciam com H, né? Todos os ácidos, então, eles começam com H, beleza? Olha, é uma característica dos ácidos inorgânicos, ok? Começar com H. Aí tu pensa, bem, H2O, então H2O é um ácido, né? Não, pera, tem algumas pegadinhas nesse bagulho, a gente vai ver que H2O, na verdade, é um óxido, tem outras características que fazem ele se assemelhar mais a um óxido do que a um ácido,
beleza? A gente vai ver depois o porquê. Mas olha aí, HCl, H2SO4, H2S, H2CO3, olha lá o carbono, né, que eu tinha falado aí, que é característica dos compostos orgânicos, tá aqui e é um composto inorgânico, cara. E aí, o que que faz, né? Na verdade, ele é um ácido, né, um ácido baseado em carbono, mas assim, ainda assim é um ácido inorgânico, beleza? Em alguns pontos de vista, a gente também acaba considerando ele praticamente um ácido orgânico também. Então, dá mesmo, beleza? Mas a gente vai nomear, a gente vai dar a nomenclatura dessas substâncias de uma maneira bastante específica. Mas antes da gente falar de nomenclatura, a gente precisa saber identificar e classificar os ácidos, né? Existem várias classificações de ácidos, né? Uma delas é quanto à quantidade de hidrogênios presentes na molécula. Esses hidrogênios são hidrogênios que podem ser tirados da molécula, são ionizados, né, formando H+. Então, se ele só tem um hidrogênio, é chamado de monoácido, 2 hidrogênios, diácido, triácido, 3 hidrogênios, tetraácido, e assim consecutivamente, até, enfim, né, a quantidade que tiver de hidrogênios na molécula. Mas a primeira classificação é bem fácil de identificar, né? A gente vê lá o HCl. Esse cara aqui, ele tem apenas um hidrogênio. Esse cara aqui, ó, H2SO4, já apresenta 2 hidrogênios. H2S, 2 hidrogênios também. Então, esse H2S e H2SO4 são, e o H2CO3 também, na verdade, são diácidos, né? Enquanto o HCl ali é um monoácido. Foi? Tranquilo agora? E aí? A outra maneira de se identificar, de desclassificar um ácido, né, é quanto à presença ou não de um oxigênio na molécula. Esse oxigênio, ele vai caracterizar, a ausência desse oxigênio vai caracterizar esse ácido como sendo um hidrácido, ou seja, é um ácido que não tem oxigênio, e a presença desse oxigênio caracteriza ele como um oxiácido, beleza? Oxiácido com oxigênio, enquanto hidrácidos são sem oxigênio. Foi? Bem, então, aquele HCl que a gente falou ali em cima é um hidrácido, enquanto o H2SO4, olha lá, tem 4 oxigênios, cara. Então, esse cara ali é um oxiácido, né? Um oxiácido. H2SO4, H2S é um hidrácido, H2CO3 é um oxiácido. Foi? E aí, ó, como é que eu dou nome a essas substâncias? Bem, a gente vai ver que cada função tem uma regra para se dar nome. Essa regra ela é padrão, tá? Da IUPAC, a instituição que organiza, né, as regras de nomenclatura no Brasil. E aí a gente segue essa nomenclatura para hidrácidos. Beleza. Os oxiácidos têm outra nomenclatura, outra regra de nomenclatura. Então, cara, é um pouquinho complicado aí, tá? A gente vai ver como que se identifica aí, a gente já viu, né, na verdade, como é que se identifica um hidrácido, como é que se identifica um oxiácido e como se dar nome a eles por essas regras de nomenclatura. Então, só para ácidos, cara, eu tenho 2 regras para nomenclaturas. Agora, para bases eu tenho uma só. Para sais eu tenho 2 regras de nomenclatura. Para óxidos também 2. Então, mano, é muita regra. Tá? Um bagulho muito chato, muito complicado. E se você não treinar isso aí, vai ficar para trás. Porque, olha, é pesado. O assunto acaba sendo muito extenso. Então, isso complica bastante as coisas, beleza? Então, prestem bastante atenção. Quaisquer dúvidas depois, por favor, procurem. Tá? A gente vai tirando aí ao longo das aulas. Bem, para hidrácidos, a nomenclatura é bastante simples, na verdade. Ele leva a palavra ácido na frente, o nome do ametal, que está ligado aí ao hidrogênio, né? O hidrogênio vem na frente, sempre é um ácido, né? E o ametal vem no final, então, e não tem oxigênio, né? Já que é um hidrácido. Então, só tem 2 elementos, geralmente. É o hidrogênio na frente e, no final, um ametal. A gente já falou nas aulas lá atrás o que são metais, o que são ametais, né? Tem aquela divisãozinha na tabela periódica que nos permite identificar o que é um metal, o que é um ametal. Ametais estão mais para a direita da tabela periódica, enquanto metais estão mais para a esquerda da tabela periódica, né? São a maioria da tabela periódica, né, de modo geral. Bem, aqui eu tenho alguns ametais, como cloro, bromo, iodo, nesses exemplos abaixo. E aí, olha lá, a nomenclatura fica ácido, o nome do ametal, a gente vai abreviar provavelmente a última sílaba, vai tirar a vogal, enfim, e vai acrescentar no lugar disso hídrico como um sufixo. Esse sufixo é sempre a parte final da nomenclatura. Então, olha, esse primeiro cara aqui
é um HCl. Cl é cloro. Então, eu tiro esse O do nome e fica assim, ó, ácido clorídrico, né? Eu vou acrescentar aquele hídrico no final do nome do ametal. Br é bromo, então ácido bromídrico. I é iodo, então fica ácido iodídrico. Beleza? Isso para ácidos sem oxigênio. A gente já viu aí, são chamados de hidrácidos. Foi? Moleza, né? Agora, cara, os oxiácidos é aí que o bicho pega, porque toda vez que eu vou dar nome a esses oxiácidos, eu vou depender de uma parada chamada NOx. Esse NOx é, na verdade, o cara chamado de número de oxidação. Esse número de oxidação, ele pode ser calculado a partir de uma regrinha que está aí nesse quadrinho azul que a gente vai falar agora. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, né, existem alguns elementos químicos que possuem um NOx fixo. O que seria esse tal NOx fixo? Bem, na verdade não é bem fixo, né? É um NOx preferencial, beleza? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem gente tentando entrar na sala, só um minuto. Pronto. Então, são NOx preferenciais. Quando eu digo preferenciais, eu estou me referindo ao fato de eles quererem ter aquele NOx, né? Da maior parte das vezes. A preferência dele é ter aquele NOx, aquele valor de carga, né? Na verdade, o NOx é basicamente isso. Se por algum acaso ele se encontrar numa situação onde o NOx dele não pode ser o preferencial, tudo bem, ele vai poder variar o seu NOx de acordo com a posição que ele ocupa na tabela periódica. Preste atenção. Se um elemento da família 1A, ele é um metal, geralmente, né? E esses metais, eles possuem, na camada de valência, na família 1A, um elétron só. Isso significa o seguinte, significa que eles têm a tendência de perder elétrons por serem metais, né? E se ele só tem na camada de valência um elétron, a carga dele pode ser mais, porque perde elétrons, porque só tem um elétron na camada de valência. Então a carga dele passa a ser mais um, olha lá. Isso é uma característica dos metais da família 1A. Metais da família 2A é uma tendência eles possuírem carga mais 2. Por que carga mais 2? Porque eles têm nessa família 2 elétrons na camada de valência e também tendência a perder elétrons. São metais alcalinos terrosos, né? O alumínio também é um metal na família 3A e ele tem ali a carga mais 3, né? Enquanto os elementos da família 7A têm carga menos 1 geralmente. Por que menos 1? Porque esses caras tendem a formar ânions, são ametais. Metais perdem elétrons, formam cátions, ametais formam ânions, ganham elétrons, beleza? E ao ganhar elétrons ali, a gente sabe que se ele quer fazer ligações químicas, ele vai querer ter 8 elétrons na camada de valência, regra do octeto, lembra? E aí, se ele já tem na família 7A 7 elétrons na camada de valência, ele precisa de só mais um elétron para chegar a 8. Possuindo então 7, ele ganhando 1, a carga vai ter NOx menos 1, beleza? Então esses NOx são preferenciais. Bem, tem 3 caras aqui no início dessa fila de preferência, são os que têm maior preferência pelos seus NOx, são os elementos flúor. Por que o flúor? O flúor é o elemento de maior eletronegatividade da tabela toda. Então, ele, com certeza, em todos os casos em que ele estiver combinado com um elemento diferente dele mesmo, ele vai possuir um NOx menos 1. Porque ninguém tem eletronegatividade maior do que a dele. Então, ele vai querer ganhar elétrons. Ele, na verdade, é da família 7A. Então, ele está seguindo a regra lá do NOx, né, de menos 1 da família 7A. Agora, mais 1 é o NOx do hidrogênio preferencial. Por que mais 1? Porque ele também é um elemento da família 1A, então ele tem tendência geralmente a perder elétrons, depende de quem está ligado a ele. Bem, como eu já disse, isso é uma preferência e não é uma regra, né, fixa. O oxigênio também apresenta aí um NOx menos 2, nesse caso, por ser da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência, é um ametal, tende a ganhar elétrons, então se ele tem 6 para ganhar e chegar a 8, faltam só 2, NOx menos 2. Beleza? Essa fila de preferência de NOx, então, ela está dizendo aí a ordem da preferência dos NOx, dos elementos que a gente conhece aí, que são os mais usados na tabela periódica. Se algum elemento não fizer parte dessa fila de preferência, ou tiver a menor das preferências do NOx numa molécula,
esse cara tem que ser calculado. O NOx desse cara tem que ser calculado. Bem, a gente vai ver como é que se calcula isso, e para isso a gente precisa saber de 3 regrinhas. Olha só. A primeira regra é, se a substância for uma substância simples, o que é uma substância simples, gente? Substância simples é aquela que apresenta apenas um elemento químico. Por exemplo, H2, O2, né? São substâncias simples. Se for uma substância simples, o NOx desse elemento é zero, ok? Zero. Agora, se for uma substância composta, por exemplo, H2O. No H2O, tem 2 hidrogênios e tem um oxigênio. O hidrogênio tem um NOx preferencial mais 1, enquanto o oxigênio tem um NOx preferencial menos 2. Mas quem tem maior preferência dentre esses dois caras é o hidrogênio, certo? Então, o NOx do oxigênio, já que é o menos de menor preferência, vai ter que ser calculado, beleza? E qual é a regra que eu devo seguir aí? H2O é uma substância composta. Portanto, eu vou seguir a seguinte regra. A soma dos NOx nessa molécula vai ser igual a zero. Portanto, se eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio de NOx mais 1 e mais 1, dá um total de NOx mais 2 nos hidrogênios. Sacaram? Então, para que a soma dos NOx dê zero, o NOx do oxigênio vai ter que ser menos 2. Faz sentido? E aí, olha lá, calhou de ele ter o mesmo NOx que o preferencial dele. Nem sempre isso acontece, beleza? A gente vai ver em alguns exemplos que a gente vai ter que calcular e o NOx varia de acordo com o elemento, de acordo com a substância, na verdade, ok? E a última regra é que se a substância for um íon, significa que ele já apresenta por si só uma carga. Então, a soma dos NOx desse íon vai ser igual à carga dele, beleza? A gente vai ver depois, em algumas situações mais à frente, né, a soma aí dos NOx sendo igual a essa carga. É mais raro acontecer cálculo de NOx para íons, né, mas de vez em quando aparece, principalmente em eletroquímica, lá em fisicoquímica a gente deve falar mais a respeito de NOx. Bem, e aí olha só, a regra para se dar nome aos oxiácidos é essa regrinha aqui do quadrinho rosa, né? Aonde vai variar de acordo, a regra varia de acordo com o NOx do elemento, que no caso é o ametal, né? Se é um oxiácido, ele tem um hidrogênio na frente, ele tem um oxigênio no final. O ametal, a que eu estou me referindo, é o elemento que está no meio, beleza? H2SO4, por exemplo. O S é o elemento central aí no caso, é ele que eu tenho que calcular o NOx. Por quê? Porque eu sei o NOx do hidrogênio, que é mais 1, eu sei o NOx do oxigênio, que é menos 2, beleza? E por conta disso, se eu sei os NOx desses elementos, eu consigo calcular o NOx do enxofre, porque eu sei que no H2SO4 eu tenho uma substância composta. É essa regra aqui, ó, que a gente vai usar agora. Beleza? Ó, nesse exemplo aqui de baixo. E aí, olha lá. Cada hidrogênio tem NOx mais 1. Se eu tenho 2 hidrogênios, o NOx vai para mais 2. Né? Total do NOx dos hidrogênios dá mais 2. Cada oxigênio tem NOx preferencial menos 2. Se são 4 oxigênios, o NOx preferencial total, né, dos oxigênios dá menos 8. E eu sei que a soma dos NOx nessa molécula vai ter que dar zero. Então, eu vou chamar o NOx de enxofre de X. Então, vai ficar assim, ó. 2, que é o NOx dos hidrogênios, mais X menos 8, que é o NOx dos oxigênios, né? Isso vai ser igual a zero. Calculando esse X, a gente encontra um X igual a mais 6. Sabendo o NOx do enxofre, esse aí, o NOx do enxofre, né? X. Olha lá, eu vou lá na tabelinha, e o NOx mais 6 me dá essa regra aqui, ó. Ácido, a palavra ácido na frente, o nome do ametal e o sufixo ico. Então, olha lá. Como é o enxofre, e, cara, isso é um problema porque quando eu tenho alguns elementos mais antigos, né, que foram, né, descobertos há muito tempo atrás, alguns deles têm nomes em latim. O enxofre é um desses caras, né, cujo nome original, na verdade, é sulfur. E por conta disso, eu uso esse nome para dar a nomenclatura dessa substância. Vai ficar assim, ó. Ácido sulfur é o nome do enxofre. E ico é o final, é o sufixo, para o NOx mais 6. Beleza? Então ficou ácido sulfúrico. Como se é uma proparoxítona, cara, então ele tem que ser acentuada, né? Então, ácido sulfúrico, né? Porque senão fica meio esquisito se você não colocar esse acento aí. Beleza? Olha lá. Outro exemplo. HNO3. H tem NOx mais 1.
oxigênio tem NOx menos 2. Eu tenho um hidrogênio só, NOx mais 1, então total. 3 oxigênios de NOx menos 2 vai dar menos 6 no total. O NOx do nitrogênio aqui é o NOx que eu preciso encontrar. Então o NOx dele vai ser X. Calculando aqui essa bagaça, olha lá, X vai dar mais 5. E coincidentemente deu a mesma regra que a gente viu agora há pouco, né? Então o NOx dando mais 5 também dá aí o final da nomenclatura. Então esse cara é o ácido nítrico. De novo, acentuado aí por ser uma proparoxida. Beleza, pessoal? Tudo bem? Bem, nomenclatura para ácidos, eu divido em dois grupos. Hidrácidos eu dou o nome de uma maneira, é ácido mais hídrico. E oxiácidos, eu tenho que calcular o NOx do elemento no meio e descobrir qual das 4 regras eu devo usar para dar esse nome. Beleza? Foi? Ok? Então tem aí alguns exemplos, né, nos exercícios mais abaixo, que vocês vão conseguir tirar aí, né, as dúvidas se for necessário. Ok? Vamos lá? Próxima função, cara, as bases. Mano, é muita coisa, né? A gente falou de ácidos só até agora, né? Coisa pra caramba. Para lembrar, então, olha, trabalhoso, né? Tá, vamos lá para as bases, são 4 funções, então, tempo correndo aí, a gente vamos adiantar um pouquinho. Vamos lá. Bem, para ser uma base ainda segundo Arrhenius, olha lá, segundo Arrhenius, bases são aquelas substâncias cujo íon liberado em meio aquoso é o íon hidróxido, o íon OH-. E aí, cara, esse hidróxido, né, esse OH-, ele está presente na fórmula da molécula também, né? Ele apresenta aqui esse OH em todas as bases, né? No final, sempre o OH está presente. Beleza? Ó, sempre o OH está presente no final das bases. Foi? Ok? Então, para identificar essas bases é fácil. Você vai ver lá um OH no final, bases inorgânicas. OH no final é uma base. Foi? Tranquilo? Molezinha de identificar, né? NaOH, CaOH2, AlOH3, KOH, são todas bases inorgânicas. E olha, a nomenclatura, graças a Deus, essa daí é molezinha também, tranquila. Olha, eu vou colocar a palavra na frente, hidróxido. Hidróxido é o nome do OH, né? Hidróxido D e o nome do metal que está ligado a esse OH. Geralmente é um metal, tá? Existem algumas exceções. A gente vai falar dela aí. Espera aí. Uma principal exceção aí que é o hidróxido de amônio. Mas olha só. Eu tenho aqui, ó, hidróxido de prata. Aqui abaixo, olha. Hidróxido de prata, hidróxido de sódio, né? O hidróxido de cálcio também. Então a gente vê que essa regra de nomenclatura é bem simples, né? Mas, cara, nem sempre é tão simples assim. Nem sempre, na verdade, é também um metal no final. A gente viu lá que nos ácidos eu tenho ametais formando hidrácidos e oxiácidos, né? Cloro, bromo, iodo, enxofre, nitrogênio são todos ametais. Mas nem sempre também são ametais. Podem ser metais também. Existem ácidos com metais. Existem bases com ametais também. Então, existem algumas exceções dentro dessas regras, tá? Mas relaxa que isso vai ser esclarecido. Calma aí. Bem, se for um metal no lugar de um ametal formando um ácido, tendo H na frente, um metal e o oxigênio, por exemplo, o que eu faço? Cara, a regra funciona do mesmo jeito, de nomenclatura. Você vai calcular o NOx do metal, em vez do ametal, e vai colocar o nome de acordo com a regrinha lá, já que é um oxiácido, nesse exemplo que eu dei, né? Então, a regra funciona também se isso for um metal e não um ametal. Beleza? Não tem problema. Para bases, a única base aqui que contém um ametal que vocês precisam sim se preocupar é essa base aqui, ó. NH4OH. Beleza? Esse NH4OH, ele é chamado de hidróxido de amônio, ok? Esse hidróxido de amônio, cara, escreve assim, né? Esse hidróxido de amônio, ele tem a seguinte característica. O nitrogênio não é um metal, é um ametal, e mesmo assim isso é uma base de um ametal.
né? Um pouquinho incomum, né? Mas esse aí é um dos mais frequentes, tá? Uma das mais frequentes exceções dentro das bases aí, ok? Bem, ainda tem um tipo aqui de bases que a gente precisa identificar, tá? Que são as bases formadas por metais de transição. Mano, o que é um metal de transição? Metal de transição é aquela parte do meio da tabela, né? Aquela parte onde tem o subnível D da tabela periódica, né? No canto esquerdo da tabela, eu tenho duas colunas mais altas que são subnível S. No final, no canto direito da tabela, eu tenho 6 colunas, né, um pouco mais altas também, que são subnível P. Agora, no meio da tabela, eu tenho subnível D. Esse subnível D são 10 colunas ali no meio, que são só 4 linhas, né, de elementos. Esses caras ali são elementos de transição, tá? São de transição externa. Os elementos de transição interna são aquelas duas linhas lá de baixo da tabela periódica, separadas, né, geralmente da tabela periódica, são os metais de transição interna, ok? Se for um metal de transição, cara, pode ser, é possível que haja, tá, mais de um NOx possível para esses elementos. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Mano, eu vou ter que calcular o NOx desse elemento químico para definir qual é a regra que eu vou usar. Bem, a nomenclatura não muda muito. Olha lá, fica hidróxido, por exemplo, o ferro é um metal de transição. Hidróxido de ferro ainda. Tá vendo? A nomenclatura ainda é a mesma, cara, é a mesma. Só que eu acrescento essa informação aqui dizendo que esse é o hidróxido de ferro 2. Por que eu tenho que dizer que esse cara aqui é o hidróxido de ferro 2? Porque existe o FeOH2 e existe o FeOH3. Então, são duas bases desse mesmo metal de transição, né? E que eu preciso identificá-los. Bem, o primeiro ali, o FeOH2, tem o NOx do ferro sendo mais 2, enquanto o FeOH3 tem o NOx do ferro mais 3. Uma outra maneira bastante frequente também de se chamar esses caras é hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Bem, como é que isso funciona? Esse ferroso, esse final oso, ele tem a ver com o menor NOx desse elemento. No caso do ferro, ele só tem 2 NOx possíveis, mais 2 e mais 3. O menor é o mais 2. Então, hidróxido ferroso é quando o NOx do ferro é mais 2. Quando o NOx do ferro for mais 3, então é hidróxido férrico. Beleza? Ico para NOx mais alto e oso para NOx mais baixo. Ok? Beleza? Olha, é muita regra, como já disse. E olha, começa a embolar as coisas aí. A gente está falando agora de bases, a gente já falou de ácidos, né? Base é hidróxido de o nome do metal. Se for um metal de transição, ele pode ou não ter mais de um NOx possível. E se ele tiver mais de um NOx possível, eu preciso identificar esse NOx em algarismo romano na nomenclatura ou colocar os ou ico. Bem, é mais fácil colocar em algarismo romano, né? Mas, cara, nem sempre o vestibular ou a prova militar mesmo vai te dar essa opção de você, né, escolher qual nomenclatura usar, né? De vez em quando ele vai te dar lá o ferroso, férrico, né? Ou para o cobre, por exemplo, fica cuproso, cúprico, né? E nem sempre os NOx desses elementos são mais 2 e mais 3. Pode ser mais 1 e mais 2. Pode ser mais 1 e mais 4. Cara, varia de acordo com os elementos, beleza? Outros elementos de transição, alguns elementos de transição, também tem NOx fixo, um NOx só. Né? Por exemplo, a prata que a gente falou ali em cima, o hidróxido de prata, é um metal de transição também, a prata. E mesmo assim, ele apresenta apenas um NOx. Por isso eu só usei hidróxido de prata. Não existe hidróxido de prata 2 ou hidróxido de prata 3. Beleza? Só tem um NOx para ele, que é o NOx mais 1. Se a gente calcular os NOx aí no AgOH, a gente vai ver que o NOx preferencial é do hidrogênio, maior preferência é do hidrogênio, que o NOx é mais 1. O oxigênio vai ter NOx menos 2, segunda maior preferência de NOx na molécula, e a menor preferência é da prata. Né? Ela nem está lá na preferência de NOx, né? Na fila de preferência de NOx. Então, o X vai ser na prata, né? X, menos 2 mais 1, aqui eu estou me referindo ao Ag ou H, né? Onde a prata é o X, O menos 2, hidrogênio mais 1, somando esses NOx aí, tendo que dar 0, o NOx da prata, o X, vai dar mais 1, beleza? Então a gente consegue calcular, independente se é um ácido, se é uma base, se é um sal, se é um óxido, eu consigo calcular o NOx usando aquela regra que a gente viu lá em cima. Então esse lance do NOx vai ser muito importante também para as outras funções, e não só para os ácidos, beleza? Então é bom ter entendido lá, legal esse tópico. Foi?
Tranquilo, pessoas? Alguma dúvida aqui nas bases? Até agora, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? A gente mandando mensagem aqui, só um minutinho. Estão me perguntando se cai no Colégio Naval, Juan. Cara, cai sim, cai no Colégio Naval, tá? Se eu não me engano, cai sim. Se eu não me engano, cai no Colégio Naval, cai na SpaceX também, tá? Para quem pretende fazer aí. Tá? E no vestibular principalmente, tá? Se eu não me engano, cai até na prova do Cefet, para quem pretende fazer a prova do Cefet, beleza? Então, tá incluso aí, na maior parte dos editais que caem em Química, esse assunto cai sim, tá? É importante para isso tudo. Bem, vamos voltar lá. Olha, sais, né? Próxima função. A nomenclatura dos sais, identificação dos sais, é um pouquinho confusa, né? Isso daí vai ser, na verdade, na minha opinião, é a função mais complicada que a gente vai falar hoje, tá? Por quê? Primeiro que para se identificar um sal é difícil. Se a gente observa que esses exemplos de sais, eles não apresentam semelhanças entre si. A gente viu lá os ácidos, todos eles começam com H, as bases terminam com OH, pô, molinho de identificar, tranquilo. Mas e os sais? Os sais não apresentam essa semelhança entre eles. Né? Então, como é que eu faço para identificar se isso é um sal? Na verdade, não é tão difícil, porque a gente vai ver lá em óxidos, e óxidos são fáceis de serem identificados também. Olha só. Para óxidos, eu uso a seguinte regra. Se eu tenho uma substância binária, o que significa ser uma substância binária? É uma substância composta formada por dois elementos químicos. Um deles tem que ser o oxigênio. Então, ela tem que ser binária, ou seja, formada por dois elementos, e um desses elementos é o oxigênio. O outro elemento pode ser um metal, um ametal, tanto faz, beleza? Nesse caso aí, eu consigo identificar um óxido. Se eu sei identificar um óxido, se eu sei identificar um ácido e se eu sei identificar uma base, o que resta são os sais. Então, como é que eu identifico um sal? Bem, um sal não começa com H, não termina com OH, não tem só duas substâncias onde uma delas é o oxigênio, dois elementos onde um deles é o oxigênio. Sacaram? Olha lá. Aqui, ó, eu até tenho oxigênio na molécula, né? Olha, eu até tenho oxigênio na molécula, mas eu tenho três elementos: cálcio, carbono e oxigênio. Aqui eu também tenho, ó, oxigênio na molécula, mas eu tenho cobre, enxofre e oxigênio. São três elementos, não é uma substância binária, então não é um óxido. Beleza? Foi? Então, para identificar sais, eu tenho que saber identificar ácido, base e óxido. É a única maneira de se identificar um sal. Ok? Bem, tem outras maneiras também, mas essa é mais fácil, digamos assim, é mais tranquilo. Mas da onde vêm esses sais? Por que eles são assim? Bem, os sais eles são originados numa reação química entre um ácido e uma base. Essa reação química é chamada de reação de neutralização. Olha, essa neutralização ela ocorre toda vez que um ácido encontra uma base numa reação. Então, eu tenho aqui nessa reação química, olha, um ácido, um H na frente, né? Uma base, OH no final, certo? Isso vai gerar, ó, esse H do ácido, lembra lá? Segundo Arrhenius, todo ácido em meio aquoso libera íons H+. Então, esse H+, vai sair do cloro, vai deixar ele como cloro menos, ok? Enquanto o OH da base é liberado também como um íon hidróxido. Esse hidróxido, OH-, né, sai do NaOH, formando OH- e Na+. Então, o que vai acontecer? OH- negativo, né, um ânion, e o H+, um cátion, se atraem, né, carga negativa atrai carga positiva. Então, o que vai acontecer? H+ e OH- se juntam formando H2O. E o que sobra? Sobrou o Na+ da base e o Cl- do ácido. Então, isso vai formar o que a gente conhece aqui como sal. Ok? Esse NaCl aí é o famoso sal de cozinha, né? Cloreto de sódio. Tranquilo, pessoal? Olha, todos os ácidos reagem com bases em reações de neutralização, formando sempre sal e água. Algum sal e água, H2O. Beleza? Bem, isso vai depender da maneira como essa neutralização ocorre também. Tá? Nem sempre essa neutralização é uma neutralização total.
Às vezes eu tenho um diácido, por exemplo, como a gente já viu anteriormente, como tem dois hidrogênios, né, um diácido, reage com uma monobase e eu não consigo neutralizar todo o ácido, né? Fica sempre um Hzinho. Eu ainda assim vou ter um sal, só que é um sal ácido, como a gente chama, né? Esse sal ácido, ele apresenta ali um hidrogênio, ainda resquício do ácido que foi parcialmente neutralizado. Assim como eu posso formar também um sal básico, não neutralizando totalmente a base, formando ali um Na, por exemplo. Não, acho que o Na não forma, teria que ser outra base. Enfim, ainda assim eu teria um OH que não foi neutralizado no meio do sal ali. Né? Isso seria uma característica de um sal básico. Bem, esse lance de ácido, de sal ácido e sal básico, não é tão frequente em questões, mas a gente vai ver aí alguns sais ácidos, principalmente bicarbonato de sódio, que é bastante frequente em questões, né? A gente conhece aí, está no nosso cotidiano, né? Faz parte de alguns medicamentos, enfim, a gente usa como fermento. Olha, é bastante frequente mesmo. Tá? E aí, como é que a gente vai dar nome a esses sais? Bem, os sais, eles vão seguir a regra de nomenclatura da IUPAC ainda, tá? Mas a gente também divide aqui os sais em sais sem oxigênio e sais com oxigênio. Os sais sem oxigênio são mais fáceis de se dar nome, assim como a gente viu lá atrás os ácidos sem oxigênio, que são os hidrácidos, tem uma regra de nomenclatura bem simples. Agora, os sais com oxigênio, olha lá, é bem complicadinho, tem que calcular o NOx, então vai dar trabalho, tá? A gente precisa tomar esses cuidados para a regra de nomenclatura de sais, e se assemelha bastante à nomenclatura dos ácidos, né? Dos ácidos sem e com oxigênio, ok? Olha, sal sem oxigênio, a gente tem ali NaCl, por exemplo, é um sal sem oxigênio. O que eu vou fazer? Eu vou dar o nome do ametal que compõe esse sal, com o final, com o sufixo eto. Então, por exemplo, NaCl, cloro é o ametal, fica cloreto de, e o nome do metal vem no final, cloreto de sódio, ok? O próximo ali, ó, KBr. Br é bromo, é o ametal, fica brometo, brometo de potássio, que é o nome do metal. Tranquilo, né? Nem é difícil da nomenclatura de sais sem oxigênio. Né? A parte mais fácil aqui da nomenclatura de sais. É bem de boa mesmo. Agora, sais com oxigênio, eu tenho que calcular o NOx do elemento central. Tá? No caso aí, o elemento central geralmente é o ametal proveniente do ácido. Tá? É o que sobrou ali do ácido, é o que está no meio da molécula. Então, se tem oxigênio, eu tenho mais um átomo nessa molécula. Né? A gente vai ver lá em cima nesse exemplo aqui, ó. NaClO4. NaClO4, olha, não tem hidrogênio na frente, não tem OH no final. Eu até tenho oxigênio, mas eu tenho 3 elementos. Né? Eu tenho sódio, cloro e oxigênio. Reparem que nessa situação, o cloro é o elemento central. Né? Eu sei o NOx do sódio. Por que eu sei o NOx do sódio, que é mais um? Porque ele é um elemento da família 1A. Se a gente volta lá, naquela fila de preferência de NOx, olha lá, família 1A toda apresenta NOx mais um, beleza? NOx mais um para a família 1A. O sódio é da família 1A, então o NOx dele vai ser mais um. Eu tenho um sódio de NOx mais um, NOx total mais um. Né? Tem 4 oxigênios e o NOx do oxigênio, a gente já falou lá em cima que é menos 2. São 4 oxigênios, menos 8, né? Totalizando aqui, ó, mais um, X é o NOx do cloro, e menos 8 NOx dos oxigênios. Isso vai fazer com que eu, calculando, dê um NOx mais 7, né? Esse mais 7, cara, a gente vai usar lá a regra, NOx mais 7, ó. NOx mais 7, fica per, o nome do ametal, que no caso ali é o cloro, né? Fica perclorato de, e o nome do metal, que no caso aqui é o sódio, perclorato de sódio. Beleza? Olha, o nome fica até bonito, perclorato de sódio, né? Tem outros aí também bem famosos, por exemplo, o hipoclorito de sódio, né? A gente conhece também, usado aí para limpeza, né, doméstica, enfim, e outras aplicações, né? Então, são sais também, ok? Bem, terceira função. Vamos para a quarta e última função, que são os óxidos. Olha, esses sais, cara, tem que tomar sim cuidado com esses caras, tá? Antes de eu dar início a esses óxidos, falei que ia falar do exemplo aqui dos sais com um resquício do ácido ainda, que são sais ácidos, né? Por exemplo, o
NaHCO3. Esse cara aqui, NaHCO3, ele é chamado de bicarbonato de sódio. Cara, carbonato. Peraí, vamos entender legal isso aqui. Na2CO3. Esse cara aqui, antes da gente falar do bicarbonato, vamos falar do carbonato de sódio, que é esse cara. Bem, por que carbonato? Se a gente for calcular o NOx aqui, o do sódio é mais 1. São 2 sódios, vai dar mais 2, né? Então vai ficar assim, ó. Mais 2, mais X, menos... São 3 oxigênios de NOx, menos 2 vai dar menos 6, né? Menos 6, certo? Isso vai dar... a soma disso tem que dar 0, né? Então, calculando esse x aqui, vai ser igual, olha, a mais 4, mais 4. Se a gente for lá naquela tabela, que a gente viu agora de sais com oxigênio, NOx mais 4, olha lá, usa o final ito. Então, ficaria carbono mais ito de e sódio, que é o nome do metal. Então, fica carbonito de sódio. E, mano, não é esse o nome dele é carbonato de sódio. Por quê? Cara, o carbono é um problema. Lembra lá que ele é um composto que geralmente é o formador de compostos orgânicos, né? Então, ele é um elemento químico complicado aqui dentro da química inorgânica, já que ele tem algumas características distintas, tá? E quando ele apresenta esse NOx mais 4, a gente não usa a regra ito para sais, a gente usa a regra ato, beleza? Como se fosse mais 5 ou mais 6. A gente está vendo aqui na tabelinha, né? Se ele fosse mais 5 ou mais 6, a regra seria, olha, ato. É essa regra aqui que a gente vai usar para o caso do carbono. Ele é uma exceção a essa regra do NOx, tá? Quando ele der NOx mais 4, na verdade, fica carbonato. Agora, se eu tiver o bicarbonato de sódio, aqui no caso eu vou tirar um sódio e vou colocar no lugar desse sódio um hidrogênio, fica NaHCO3. Esse hidrogênio significa que ele é um resquício do ácido que não foi completamente neutralizado. Onde eu tenho agora o NOx de um sódio, que é mais 1, o NOx de um hidrogênio, que também é mais 1, o NOx do carbono, que no caso é X, e o NOx dos oxigênios, que é menos 6. Reparem que o X ainda assim vai dar mais 4, né? Eu só tirei um sódio e coloquei um hidrogênio, e os dois tinham o mesmo NOx. Então ainda deu mais 4. Então ficaria ainda assim carbonato de sódio. Só que, como esse cara é um sal ácido, por ter aí esse hidrogênio que não foi ionizado do ácido que originou esse sal, né? A gente viu que os ácidos e as bases reagem para formar sais. Então, se o ácido não foi completamente ionizado, não foi completamente neutralizado, na verdade, tem aqui esse H, que é o resquício dele. E quando isso acontece, eu coloco aqui na frente da nomenclatura um bicarbonato de sódio. Esse bi remete à presença daquele H que não foi neutralizado na reação de neutralização. Beleza? De vez em quando, ao invés de bi, pode aparecer também hidrogenocarbonato de sódio, é a mesma coisa, tá? Bi fica mais comum, a gente usa mais como bicarbonato. Ok? Tranquilo, pessoal? Se fosse um sal básico, ao invés daquele OH ali no meio, tivesse um O, daquele H no meio, na verdade, tivesse um OH no meio, seria hidroxicarbonato, como se fosse uma base, né? Hidróxido. Né? A gente, em vez de colocar hidróxido carbonato, fica hidroxicarbonato enfim. No caso aqui não existe o hidroxicarbonato, né? Vamos nos ater apenas ao bicarbonato, que é o mais frequente aí dos sais ácidos. Cara, e os óxidos? Óxidos são substâncias binárias, né, como a gente já falou, que apresentam oxigênio. Uma coisa importante aqui é que esse oxigênio ele sempre aparece no final. Se esse oxigênio não aparecer no final da molécula dos óxidos, né, se ele aparecer antes do início da molécula, provavelmente não é um óxido, tá? Aí é uma outra função, sei lá qual, tá? Aí, ó, CO2, H2O, como a gente já falou lá atrás, é um óxido, né? Apesar de começar com hidrogênio, é um óxido, por quê? É uma substância binária, tem 2 átomos e tem um oxigênio no final. Então, ele com certeza é um óxido, beleza?
CaO, óxido de cálcio, conhecido também como cal, né? Fe2O3, que é a ferrugem, tá? Então, olha, são substâncias muito frequentes no cotidiano, tá? A gente vai ver aí com muita frequência esses óxidos em questões. Talvez a função mais frequente em questões sejam os óxidos, ok? Bem, a gente vai dividir esses óxidos em dois grupos principais, que são os óxidos iônicos e moleculares, mas dois subgrupos aqui, que são, na verdade, exceções que a gente vai falar, que são os óxidos neutros e anfóteros. Vamos chegar lá, calma aí. O que são óxidos iônicos? É quando o oxigênio está ligado a um metal, pessoal. Pessoal, olha, o oxigênio é um elemento químico muito abundante no planeta Terra. Então, ele pode se ligar a metais, a ametais, ao hidrogênio, como a gente já viu ali. Olha, pode fazer a bagunça que ele quiser, ele pode se ligar a um monte de coisas. Então, isso faz com que a gente caracterize as ligações químicas que ele faz, já que o oxigênio é um ametal. Quando ele se liga a um metal, que é esse o caso aqui, né, quando ele está ligado a um metal, ele vai formar o quê? Ele vai formar uma ligação iônica, né? Essa ligação iônica é caracterizada aí pela formação de um cátion e um ânion, no caso do oxigênio, já que ele é o mais eletronegativo, ele tem NOx -2, ele é o ânion, né? Então, se ele está ligado a um metal, o metal tende a formar cátions, beleza? Óxidos iônicos tem uma regra para nomenclatura e é a mais simples de todas, tá? Fica óxido de e o nome do metal. Então, por exemplo, Na2O, Na é um metal chamado sódio, Na2O, óxido de sódio, CaO, óxido de cálcio. Mano, é a mais tranquila de todas, tá? Pode acontecer desse metal ser um metal de transição, e aí eu devo usar aquela regra que a gente viu lá na observação nas bases, que a gente falou agora há pouco, né? Aonde, se for um metal de transição, ele pode ter um NOx variável, ele pode ter mais de um NOx, como é o caso do ferro, né? A gente viu ali em cima uma base, um óxido, desculpa, uma base de ferro também, agora há pouco, né? Aqui, ó, um óxido de ferro, né? Nesse caso ali do Fe2O3, já que o ferro é um metal de transição, como a gente viu, ele tem mais de um NOx possível, eu tenho que calcular o NOx dele e colocar em algarismo romano no final. Então fica óxido de ferro 3, nesse caso o NOx do ferro é mais 3. Existe também o óxido de ferro 2, então eu preciso identificar qual dos óxidos de ferro eu estou me referindo, né? Então fica óxido de ferro 3 ou óxido férrico, como a gente viu anteriormente. Tranquilo? Belezinha, né? Óxido iônico, quando eu tenho um metal. Se for um óxido molecular, agora eu tenho ligado ao oxigênio um ametal e não mais um metal. Isso significa que oxigênio ametal ligado a um ametal, um outro ametal, isso configura ser uma ligação covalente. Então, nessas ligações covalentes, eu tenho compartilhamento de elétrons, eu não formo mais íons, sacaram? Então, aqui, a gente vai identificar esse óxido como sendo um óxido molecular, se o oxigênio estiver ligado a um ametal. Nesses exemplos aqui abaixo, ó, CO2, carbono é ametal, ligado ao oxigênio, dióxido de carbono é a nomenclatura. Como é que funciona essa nomenclatura? Eu conto a quantidade de oxigênio, se tiver um oxigênio é mono, se tiver dois é desculpa. Se forem 3 é tri, então fica monóxido, dióxido, trióxido, beleza? D e o nome do ametal. Nesse caso aqui, se eu tenho um ametal só, no caso só um átomo de carbono, fica só o nome do carbono. Eu não preciso colocar o mono. Mas se forem dois ametais iguais, né? Por exemplo, dois nitrogênios, fica dinitrogênio, trinitrogênio, enfim, depende do óxido molecular, tá? Nesse caso aqui, dióxido de carbono. Existe também o monóxido de carbono, que é o CO, um oxigênio só, monóxido, né? Monóxido. SO3, trióxido de enxofre. Beleza? Tudo bem, pessoal? Nomenclaturas de óxidos é só isso. Eu não preciso calcular o NOx, né, para a maior parte das situações. Então, é bem tranquilo mesmo, tá? É bem de boa. O que é mais complicado aqui é essa classificação quanto ao caráter dos óxidos, que significa que eles podem ser ácidos, básicos, neutros ou anfóteros. Ácido significa que esse óxido é um óxido de um ametal. Por quê, cara? A gente falou lá atrás em ácidos que eles geralmente são formados por ametais.
Então, se é um óxido de um ametal, ele provavelmente tem caráter ácido. Existem exceções, a gente vai falar delas. Se for um óxido de um metal, a gente falou aí que os metais têm tendência a formar bases, né? Hidróxido de nome do metal, lembra? A nomenclatura das bases. Então, se eu tenho um óxido de um metal, ele tem geralmente caráter básico. Geralmente, nem sempre, existem também exceções, a gente também vai falar delas. Ok? E aí, quais são essas exceções? São os óxidos neutros e anfóteros, beleza? E aí, o que eu tenho que fazer nessas situações? Cara, gravar. É basicamente isso, tá? Por quê? Os principais óxidos neutros são poucos óxidos, tá? Então, você vai precisar gravar pouca coisa. Não é tanto detalhe assim para lembrar. Na verdade, é bem simples, tá? O monóxido de carbono, o dióxido de... Desculpa, o monóxido de nitrogênio, ou óxido nitroso, tá? O monóxido de nitrogênio, que é o NO também, e a água são os óxidos, os principais óxidos neutros. E aí tem os óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros já tem uma característica diferente de ser neutro. O que significa ser neutro? Ele não é ácido e não é básico. Não é nenhum dos dois, né? Como a água, por exemplo. Tem ali uma acidez neutra, uma basicidade também neutra, certo? Agora, um óxido anfótero, ele já tem uma característica ambígua. Ele tem característica tanto de ácido quanto de base. Isso é bastante complicado de se entender, porque isso varia de acordo com a situação em que ele se encontra. Se ele se encontra em um meio ácido, esse óxido anfótero, ele pode assumir, se ele se encontra em um meio ácido, ele pode assumir uma forma básica, enquanto se ele se encontra em um meio básico, ele assume uma forma ácida. Ele sempre vai estar no sentido oposto ao meio em que ele se encontra, beleza? Então, se é um óxido anfótero, ele pode assumir a forma ácida se estiver em meio básico. Se ele for um óxido anfótero, também pode assumir a forma básica em meio ácido ou ácida em meio básico, beleza? Eu acho que eu não confundi as coisas não, mas tudo bem, é isso. E aí, quais são esses óxidos anfóteros? Eu também vou ter que gravar? Sim. ZNO é o óxido de zinco, só existe esse, tá? O Al2O3 é o óxido de alumínio também. É um óxido anfótero, são os principais, dois principais óxidos anfóteros são esses. Mas também existem os óxidos de estanho, SN, beleza? Pb, chumbo, são óxidos anfóteros, ok? Arsênio, AS, e SB, se eu não me engano, antimônio. Se eu não me engano, tá? Esses caras aí formam óxidos anfóteros, tá? E aí a decoreba, tá? Se for um óxido de zinco, óxido de alumínio, são anfóteros com certeza. Se for um óxido de estanho, chumbo, arsênio ou antimônio, são óxidos anfóteros também. Existem outras maneiras de se identificar óxidos anfóteros, mas acredito eu que sejam mais complicadas. E existem muitas exceções. Então, é melhor a gente gravar esses caras, que vai dar menos trabalho. Vai por mim. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Olha, aqui abaixo tem alguns exercícios para vocês treinarem, tá? Por favor, se vocês tiverem dúvidas, lá no Classroom tem também uma opção de você gerar uma pergunta, essa pergunta fique aberta para as pessoas verem, ou se vocês tiverem uma dúvida um pouco mais complicada, se vocês quiserem tirar pelo WhatsApp também, a gente está lá para isso. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Alguma dúvida restante? Sim. Bem, foi um prazer estar com vocês. Vou encerrar minha aula aqui, tá? Na semana que vem, pessoal, a gente já deve entrar em um assunto bastante complicado, que é o assunto de reações químicas. Tá? Esse assunto de reações químicas, entender uma reação química, saber montar uma reação química, balancear essa reação química, é essencial para uma prova de vestibular. Tá? Muitas das vezes eles não te dão a reação química numa questão de estequiometria, por exemplo, que é uns assuntos quase que sempre frequentes, quase sempre presentes nas provas de vestibular. Se você não sabe montar essa reação, cara, já era, você vai perder a questão. Então, estejam presentes, quarta-feira que vem a gente está aí. Não percam também, por favor, as aulas do Wanderson, tá? Nas terças-feiras, se não me engano, tem aula de manhã e à noite do Wanderson. Ele está falando de assuntos diferentes dos que eu falo aqui, né?
justamente para adiantar as aulas de vocês, esse tempo que a gente ficou parado aí por causa da pandemia. Então, estejam presentes nas aulas do Wanderson também, está falando de química orgânica para adiantar. Eu, logo após o final aí de reações químicas, eu já vou estar entrando, mano, em cálculos químicos. Então, a gente vai falar de mol, a gente vai, pô, se aprofundar um bagulho aí bem complicado, tá? Então, estejam, né, atentos a essas aulas, porque o conteúdo tá rolando já, a gente não vai conseguir voltar neles muito, né, com muita atenção depois, tá? No máximo aí uma pincelada ou outra quando a gente voltar de verdade, nas aulas presenciais, e aí isso vai ficar complicado se vocês não estiverem acompanhando essas aulas. Beleza, pessoal? Foi um prazer. Fui. Tchau.